Globalistas e comunistas, o que têm em comum, no que divergem, o que pretendem, no que se auxiliam, no que se combatem um ao outro? Relações extremamente complexas, difíceis, mas às vezes muito juntos, um financiando o outro, um apanhando o outro, sempre fortalecendo um poder global, enfraquecendo os Estados nacionais. Vamos ver juntos, vamos estudar tudo isso juntos. A paz de Jesus, que bênção, estamos novamente juntos, Deus abençoe a todos. Eu sou Manuel Guimarães da comunidade Paz e Meia, nós estamos aqui para conhecer, podemos nos posicionar, enfrentar esses desafios para o cristão no século XXI, falando sobre a elite globalista, né, e o quanto que ela acaba tendo uma postura muito contrária ao cristianismo e, portanto, nós precisamos estar muito atentos a isso. Nós vamos fazer esse vídeo de hoje, depois nós vamos dar um tempo, né, nos desafios para o cristão no século XXI. Vamos começar uma outra série sobre as aparições marianas. E depois nós voltamos com mais desafios e também mais sobre a elite globalista, outros desafios para o cristão no século XXI. Mas também é preciso nós abordarmos outros temas. Mas hoje, nós estamos falando bastante da elite globalista. Bom, existe uma interação muito interessante entre comunistas e globalistas. Comunistas firmes, comunistas ortodoxos, digamos assim. O que acontece? O que tem em comum e no que divergem comunistas e globalistas? Bom, o objetivo declarado do comunismo é uma sociedade de absolutamente iguais, sem classes e sem propriedade privada. Isso nunca aconteceu. O comunismo nunca conseguiu implantar isso em momento algum. Ao contrário, o que ele cria é uma sociedade de duas classes bem definidas, só que a classe superior, em vez de ser aqueles que investem, que são empreendedores, etc., são os membros do partido que ocupam os altos escalões do poder estatal. E uma classe inferior do restante. No livro do George Orwell, 1984, são até três classes. Os dirigentes do partido, os funcionários comuns do partido, uma segunda classe, e a terceira, então sim, proletários e outros que têm menos condições ainda. Já os globalistas, eles têm essa mentalidade de ser uma elite que vai conduzir o restante da humanidade, que não sabe o que é bom para ela, mas eles sabem, então eles vão conduzir. Então está explicitamente essa questão das duas classes, uma dirigente e outra dirigida, através de uma supereficiência científica, técnica, que vai governar todos. Então veja que, embora nominalmente essa questão de uma classe e duas classes seja diferente, na prática é a mesma, porque o comunismo sempre gerou duas classes. Embora nominalmente não é esse o seu objetivo. No comunismo, depois da Revolução Russa, se formou uma elite e um grupo de poder forte, que é o grupo de poder que estava à frente do Estado soviético. E este grupo se mantém no poder até hoje, embora hoje não se chame de comunismo e não tenha muitas características do que era o comunismo. Toda essa questão de nominalmente falar em sociedade sem classes e fim da propriedade privada, isso não está em voga hoje na Rússia atual. Mas um Estado todo-poderoso que controla tudo, que tem todo o poder, inclusive sobre a vida das pessoas, isso se mantém. E os globalistas, embora eles não formaram o Estado soviético, mas eles viram no Estado soviético uma coisa muito boa. Porque esse Estado todo-poderoso é um grande meio para se estabelecer as duas classes que ele pretende, os dirigentes, a elite, e os dirigidos. Só que eles são uma elite no Ocidente, uma elite financeira e intelectual do Ocidente. Já quem está no poder na União Soviética é uma outra elite que tem a ver, que tem laços em comum com a doutrina lá de Karl Marx e Lenin, enfim. Bem, então, embora sejam grupos de poder distintos, eles querem muitas coisas em comum. E na história, esses grupos se interagiram, essas pessoas interagiram, essas pessoas se conheceram. A Fabian Society, né, a Sociedade Fabiana, financiou muito Lenin, eles se apoiaram reciprocamente. O George Bernard Shaw, um dos fundadores da Sociedade Fabiana, dizia que ele era um comunista, que ele estava meio caminho de Moscou. Então havia muitas interações. Como eles não são exatamente o mesmo grupo, muitas vezes se percebe assim, um tentando usar o outro. Tentando, não, aqui eu vou dar uma força para eles, porque no final eu é que vou assumir o poder.
Eles não são o mesmo grupo, tentam se enganar, mas se apoiam, têm muitas identidades. Então é uma relação bastante complexa. Mas é preciso ver que esses interesses de um Estado todo-poderoso são comuns. Na elite ocidental, chamada elite globalista, é muito claro esse caráter internacionalista, mundial, global, que se quer fazer, que é um Estado global, que a ONU seria um germe, um início, enquanto que o poder soviético, hoje o poder russo, ele quer se impor, mas quer também ser global. Bom, coisas em comum e há divergências. Vamos nos basear hoje no livro do Heitor de Paula, novamente, O Rumo ao Governo Mundial Totalitário, as grandes fundações comunistas, fabianos e nazistas. Os fabianos são socialistas, de qualquer forma. Bom, e alguns pontos, hoje nós vamos ver alguns pontos que a ação deles teve. A ação dos globalistas, dos fabianos, que são globalistas, e comunistas no mesmo sentido dentro de instituições norte-americanas e internacionalistas, se fez sentir muito. O Heitor de Paula, num dos capítulos dele, fala sobre a elite, no caso, a elite diretiva da educação americana. Então, em 1943, a American Federation of Teachers publica um livro sobre a América e a Rússia e o Partido Comunista após a Segunda Guerra Mundial, em que esse livro é para ser a base do que é para ser ensinado sobre esses temas no ensino americano, público, privado, e dentre eles está, entre os seus objetivos, diz assim: devemos banir de nossa mente uma doutrina ingênua que controlava as nossas relações com a União Soviética nos primeiros anos da Revolução Russa, de que o Estado coletivista é contrário às leis da natureza humana. Economia e moralidade devem mais cedo ou mais tarde chegar ao colapso. Então, não é para falar mal da União Soviética. E veja, nessa época já se havia descoberto os campos de concentração soviéticos. E todos, uma boa parte ao menos, de todos aqueles males e desumanidades que a União Soviética realizava. Então, se vê que acaba havendo uma tentativa de ocultar esses crimes soviéticos de modo que não se poderia falar mal da União Soviética. Porque o que se quer é algo parecido com a União Soviética na própria América. Financiamento da Carnegie Corporation, lá da Fundação Carnegie, para que fazem estudos sobre os problemas raciais no sul dos Estados Unidos, em que que os autores financiados são comunistas notórios, em que a grande conclusão é que a América devia abandonar sua Constituição, que a Constituição americana é ultrapassada. Então se vê aí uma tentativa de retirar o que era a autonomia e a maneira de ser dos Estados Unidos. Também o Heitor de Paula cita o H.G. Wells, nós já pegamos o livro do H.G. Wells, A Conspiração Aberta, né, The Open Conspiracy. Mas aqui o Heitor de Paula cita outro livro dele, The Shape Things to Come, a forma das coisas, como elas virão a ser, a forma das coisas que virão, que acontecerão, em que é um livro de ficção, em que o H.G. Wells ele transmite numa história do futuro que ele imagina que vai acontecer. Está prevendo, e quer, como um livro de ficção, até preparar a população para isso que vai acontecer. E lá ele imagina que entre os anos 50 e 60, o mundo vai estar um caos de guerra generalizada, e que os estados nacionais não serão mais capazes de legislar e de manter a paz e a regularidade da produção de alimentos e de bens fundamentais, e vai ser necessário um poder político, militar, econômico, central em todo o país. Então ele diz o seguinte, quando ele está contando essa história, no livro dele ele diz o seguinte: tornou-se urgente a necessidade de construir uma nova administração mundial. Isso seria então nessa época entre os anos 50 e 60. Por essa razão, o Central Council for World Affairs declara-se o único poder soberano no planeta, eliminando todas as demais formas de autoridade. Então esse Conselho Mundial, ele se declara a única autoridade sobre o planeta inteiro, acaba com os estados nacionais. Todas estas e outros direitos de propriedade que não se destinem ao bem comum da humanidade cessam de existir durante o período de desordem e não poderão ser restaurados. Um canetaço acaba com toda e qualquer propriedade privada e torna essa administração mundial responsável por tudo.
O Conselho possui todas as linhas de transporte aéreo, marítimos, aeroportos, portos, fábricas, minas, plantações, laboratórios e escolas no mundo. E não existe nada de importante que não seja, a partir de então, de propriedade, de administração desse Conselho Mundial. Estes serão administrados por representantes do Conselho e protegidos por sua própria polícia, a qual será instruída a defender essas organizações sempre onde for necessário contra a agressão de pessoas não autorizadas. Em todos os centros populacionais existirão núcleos do Estado moderno, agentes que conduzirão o trabalho educativo do Conselho no sentido de organizar um novo governo de todo o mundo. Pronto. Se estabeleceu, numa situação de crise, de guerra, se estabelece um novo governo mundial. Aqui o H.G. Wells prevendo isso. E mais do que isso, ele vai contar como, na realidade, essas estruturas ligadas à Organização das Nações Unidas fica sob a égide desse pessoal. Tem dois agentes muito conhecidos, soviéticos, que atuam muito sobre o Estado norte-americano, nos anos 30 e anos 40 do século passado, e que estão muito vinculados também nessas entidades internacionais. São eles o Alger Hiss e o Harry Dexter White. Os dois, ambos, tanto o Alger Hiss como o Harry Dexter White, se tornam depois, mais tarde, eles se assumem como agentes soviéticos. Né? Eles dizem, não, nós estamos aqui, nós trabalhamos para a União Soviética, em altos cargos, altos escalões do governo americano. Alger Hiss era simultaneamente executivo da Woodrow Wilson Foundation. Woodrow Wilson foi presidente norte-americano no início do século XX. Diretor do comitê executivo da American Association for the United Nations. Diretor da American Peace Society. Administrador da World Peace Federation. E diretor do American Institute of Pacific Relations. Alger Hiss também foi conselheiro do presidente norte-americano F.D. Roosevelt, né, Franklin Delano Roosevelt, na Conferência de Alta, onde ele, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill e o Joseph Stalin organizaram o que seria o final da Segunda Guerra Mundial e como que ficaria a situação depois, o que gerou o superpoder soviético pela manipulação do Alger Hiss e de outros agentes soviéticos sobre o Roosevelt. Essa história é bastante documentada no livro da Diana West, American Betrayal, Traição Americana. E o Harry Dexter White, ele foi professor de economia de Harvard e foi delegado americano na fundação do FMI, do Fundo Monetário Internacional. Esse é o primeiro presidente. Olha só, o primeiro presidente do FMI era um agente soviético assumido e colocado lá pela influência do pessoal da Sociedade Fabiana. Vocês vejam como essas coisas estão ligadas uma à outra. Um pouco um puxa para um lado, outro para o outro, mas todos eles puxam contra as soberanias nacionais, contra os valores tradicionais, contra o cristianismo. Todos eles acreditando numa sociedade perfeita guiada pelo homem sem Deus. Todos eles são ateus, mas não de um ateísmo simplesmente de uma convicção pessoal, mas de um ateísmo ativo e proselitista, e mais do que isso, de que a estrutura que quer transmitir o ateísmo para todas as estruturas de poder do mundo, de modo a afastar a qualquer influência de qualquer religião, especialmente sobre a moralidade, sobre a constituição das famílias, no mundo todo. Então, se vê essa força gigantesca que as grandes fundações têm, mas como eles acabam, da mesma forma, estamos vendo aqui agentes soviéticos sendo patrocinados também pelas grandes fundações, com o apoio da Sociedade Fabiana. De outro lado, o Nicholas Hager, no seu livro A Corporação, ele diz claramente, esse aqui, A Corporação do Hager, como o David Rockefeller, como o pessoal da Fundação Rockefeller, era quem tinha mais liberdade de entrar e sair da União Soviética, sob Joseph Stalin. Por quê? Porque eles tinham negócios lá, todo esse totalitarismo de Stalin, ele para os Rockefeller, o pessoal da Fundação Carnegie, né, a Fundação MacArthur, a Fundação Ford, aí não era assim. Eles tinham, não, nós somos todos membros dessa mentalidade do futuro, sem Deus, mas de cooperação global entre nós tendo o poder, e outros lá só obedecendo, não conhecendo bem como é que funciona a nossa organização de poder aqui, bem como consta
dos escritos teóricos do pessoal da elite globalista todo, do H.G. Wells, do Bertrand Russell, do George Bernard Shaw, e assim por diante. Do casal Webb. Bem, como eu disse, nós temos que estar muito atentos a isso, porque sempre que esse pessoal lança alguma coisa, por isso é que nós não nos surpreendemos quando a ONU quer colocar o direito a retirar a vida dos bebês do ventre materno como um direito humano, ou quer a relativização total do conceito de família, qualquer tipo de união efêmera, sem respeito nenhum limite biológico, familiar, pode ser considerado família. Muitas pessoas se escandalizam, mas se nós vamos ver quem está no poder nesses grupos e quais são os seus objetivos, isso não deveria nos surpreender. Mas nós, como cristãos, devemos estar atentos e compreender. Amém? Deus abençoe a todos. E semana que vem nós vamos começar, então, com as aparições marianas. Até a próxima.